Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E aí, diva dos podcasts brasileiros, rainha da produtividade. Olá, Ivan. Olá a todos os ouvintes. Hoje o assunto tá muito bom. Como nós podemos trabalhar menos? É isso que nós vamos falar? A promessa é que você pode trabalhar 4 dias por semana ou menos. Será que eu trabalho mais do que isso? Então, parece que também dá pra, em vez de 1 hora, dá pra gravar o podcast em 15 minutos. Fazer um pocketcast. Hoje a gente vai bater um papo muito legal com o nosso amigo Vanderlei Sintra Júnior, que é psicólogo e vai desvendar os mistérios da produtividade e vai torná-lo ou torná-la uma pessoa muito mais produtiva. Então se liga nesse programa porque o aprendizado é potente, é poderoso. Então nós vamos falar se é possível trabalharmos 4 dias por semana. Ou menos. Existem alguns países já fazendo isso, é isso, Vander? Não só países, como empresas também dentro do Brasil. Obviamente, fora muito mais, já é uma cultura mais forte, né? Por exemplo, você pega países da Europa, eles já trabalham por hora, Estados Unidos por hora. Então, o trabalhador tem a autonomia de definir quanto tempo ele vai trabalhar. Então, isso facilita também por conta de legislação, que a gente vai falar, mas há uma cultura maior de você ter essa liberdade de escolha, né? Então, já assim, muitos países já usam. No Brasil também a gente tem empresas que fazem, mas, de novo, é algo ainda muito incipiente. Tá. Quem é o Vanderlei? Bom, o Vanderlei é um cara que trabalha com vendas desde os 10 anos. Tinha um sonho muito grande de fazer psicologia, me formei tardiamente em psicologia, mas sou apaixonado por conhecer gente e pessoas. Hoje tem uma empresa de treinamento e desenvolvimento, há 14 anos eu tenho essa empresa, chamada Evoluir Sempre, e a gente trabalha com mentorias, intervenção na área de saúde mental dentro do trabalho, fazemos análise e administração de conflitos dentro de empresa e também rearranjo de produtividade dentro das empresas. Show de bola. Olha, eu vou até puxar os números aqui, o Vanderlei trouxe alguns dados interessantes pra gente. Olha, segundo uma pesquisa, o trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um norte-americano conseguiria realizar em 15 minutos, um alemão ou coreano em 20 minutos. Aqui é interessante, se eu tivesse que fazer um banco de apostas, eu teria apostado que o coreano seria mais eficiente, mas o americano ganhou. Com base em dados, e com base nesses dados, o que está acontecendo com o Brasil? Por que eu demoro 4 vezes mais para fazer o mesmo trabalho? Eu devolvo uma pergunta e aí depois vou responder também. Como é a nossa educação? Quanto a gente valoriza a educação? Então, a educação é historicamente muito pouco divulgada, não é equalizada, ela é muito discrepante, assim como a situação econômica no Brasil. Ela reflete a situação econômica, que ela é muito desigual, enquanto quem tem mais recursos consegue ter uma educação mais formal, com mais qualidade, com mais tempo de estudo. E a gente tem também uma base de pessoas que, além de estarem na miséria ou passando fome, obviamente precisam trabalhar e precisam correr muito para conseguir chegar no nível de produtividade de alguém que teve suporte em casa, que era buscado na escola, levado na escola, faz inglês e faz aula de reforço e tem academia. Então, você tem todo um histórico que o sujeito não consegue, uma minoria da população brasileira tem um nível de produtividade alta, enquanto que os demais precisam fazer um trabalho, um esforço muito grande. Você tem, por exemplo, pessoas que tardiamente estudaram, então a gente tem muitos trabalhadores que não têm nem ensino fundamental, que não têm ensino médio. Então isso dificulta o entendimento de normas, o nível de treinamento tem que ser muito mais delongado, porque a pessoa tem dificuldade de entender uma leitura. Nós somos um público que lê muito pouco, né? Um país que lê muito pouco, incentiva a pouca leitura, vê o tanto de livrarias estão fechando. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de valorizar a educação, e não só a educação formal, mas como também o contexto de ler, então, de aprender, de gostar de aprender. Então, essa é a primeira grande dificuldade, essa desigualdade que a gente tem na educação, na disseminação da educação, e também a pouca valorização por meio dos políticos e mesmo das instituições. Então, é uma desvalorização muito grande. Você vê que vários dos recursos que foram esse ano tirados, ou esses últimos anos tirados, foram basicamente educação e ciência. E a gente foi salvo numa pandemia por conta da ciência. Então você não consegue equalizar, entender a lógica desse fenômeno. Obviamente dá para entender, porque na base da vaidade dos políticos, o que é que eles fazem? O que eles querem é ser reeleitos. Então a educação não dá. O que dá reeleição é você ver coisas acontecendo, visuais. E educação é longo prazo. Daqui a pouco vai ser outro político, o que eu vou investir aqui para daqui a 4 anos? Então,
Esse é um grande problema. Não valorização da educação e também a capacidade das pessoas economicamente de se dedicarem realmente aos estudos. Então, muitas pessoas precisam fazer estudo, tem filho junto, então isso dificulta bastante. Engraçado é que a educação, a palavra educação, ela é um tema muito recorrente no nosso país, principalmente em época de eleição como agora, e os políticos não a praticam, mas eles discursam muito, falam muito sobre isso, né? Mas também tem um lado, parece que um pouco da população, que não valoriza também tanto essa busca pelo conhecimento. Uma questão cultural também, nossa. Sim, porque o que acontece? O que é a cultura? É repetir-se várias vezes a mesma coisa, é como a gente faz as coisas. Então, se eu estou em casa e eu prefiro, meu pai prefere muito mais ver um filme, ver um jogo, do que eu ler, por que eu vou me espelhar? Então, os filhos vão se espelhar nisso. Então, é só você olhar, se você fizer uma pesquisa, existem pesquisas desse tipo, que você pergunta, qual foi o principal, pegar os leitores mais assíduos, eles viram mais gente ler dentro de casa. Entendeu? Exato. Tem livros em casa. Então, muita gente não tem acesso a livro. Se você perguntar à população brasileira, eu não tenho esse número, mas menos da metade da população, se você perguntar, tem um livro em casa. Não tem. Sim. Então, ao não ter acesso, eu preciso de uma biblioteca, eu preciso de um outro lugar. Entendeu? Eu não tenho acesso. Não tem estímulo, né? Isso, então... E noção de valor, porque às vezes você não quer pagar R$150 de um livro bom. Tem livros bons por muito menos. Na verdade, tem livros bons por muito menos. Mas eu vou assim, você não paga R$150 de um livro bom, mas você paga 150, 200, 300 reais numa mesa de bar, às vezes só pra consumir bebida alcoólica e jogar o tempo fora ali. Sim. Né? A noção de valor que a gente tem também. Ou paga-se horrores, às vezes, em produtos supérfluos, mas um livro mesmo, às vezes, não é valorizado. Eu acho que talvez essa é uma questão que você tá trazendo, eu tô aqui refletindo um pouquinho, né? Eu hoje o meu problema de compulsão não é bolsa, sapato, não sei o que, é livro. Então, assim, eu tenho problemas se você entrar na Amazon, lá no meu Amazon, tem vários livros já ali guardadinhos, que são livros que eu quero. Lá não faltam guarda-roupas, faltam estantes. Então, eu tenho esse processo, e aí eu fiquei pensando, assim, né? Eu também fiz a faculdade de psicologia, lia, mas não o suficiente, eu acho, naquele momento. Mas eu fui descobrir esse gosto meu pela leitura, eu acho que eu diria, assim, que quase que recentemente, né? Nos últimos anos aí. E aí eu fico pensando assim, eu descobri esse gosto meu pela leitura recentemente, que é tardio, vamos pensar assim. Porque eu não tive estímulo na minha casa, eu não via, né? E é uma pergunta que eu faço para você, que a gente vai falar sobre produtividade, que é justamente isso. Produtividade está muito ligado com o domínio de determinada habilidade. Você começou tardiamente a ler, como você falou. Você acredita que se eu pegar uma outra pessoa, na sua mesma idade, que começou a ler aos 4, 5 anos e que lê recorrentemente, você acredita que ela tem mais chance de ter mais habilidade que você de leitura, de interpretação? Muito mais. Por quê? Porque ela leu muito mais. Tem muito mais repertório. Ela já passou por muito mais dificuldades que você está passando agora. Talvez aos 16, aos 17, ela está passando uma dificuldade na leitura que você tem agora. Então, o domínio é muito mais. E isso ajuda muito na produtividade, que é justamente você fazer a mesma coisa que uma outra pessoa faz com menos tempo. Né? E a gente vê isso também na percepção do capitalismo de hora paga. Às vezes você tem um profissional de psicologia, de advocacia, médico, que ele tem um preço mais alto para um atendimento. Por quê? Porque mais rapidamente ele dá o diagnóstico, ou ele resolve aquela questão. O Ivan, já pensou? Eu me considero uma pessoa produtiva. Você é, de fato, produtiva. Já pensou se eu tivesse começado antes? Seria uma ninja. Onde você estaria hoje? Onde eu estaria hoje? Né? Mas é exatamente este processo. E aí a gente olha para, né, recentemente, esse final de semana a gente tá tendo, lá na nossa região, tá tendo festa do morango, né? E nós fomos na festa do morango, mas acabamos dentro de onde? De uma livraria da cidadezinha pequenininha, né? E eu acho que essa é uma questão importante, porque aí a nossa filha de 6 anos passeou por tudo, mas terminou o passeio dentro da livraria. Comprou o livrinho dela Comprou o livrinho dela e acho que esse é um processo bem importante, né? Às vezes eu pego ela com os meus livros abertos. Tô lendo o seu livro. Ainda tá num processo de aprender a ler, né? Na verdade, ainda nem lê, mas reproduz aquele comportamento que ela vê diariamente. E o quanto é importante a questão de trabalhar de cedo. Ontem eu estava conversando numa reconversa com o Sérgio, que já foi entrevistado aqui no nosso podcast, falando sobre neurociência e felicidade corporativa.
E aí ele estava trazendo um papo Que, sobre... por sinal, é um programa que vale a pena. Então, se você está querendo saber um pouco mais sobre felicidade corporativa, procura aí nos nossos episódios. Está recente ainda que você vai encontrar. O título é Possível Medir Felicidade? E o Sérgio desdobra que é e como ele utiliza a ciência para isso. Mas o objeto da nossa conversa ontem, ele falava um pouco sobre a janela de aprendizado e desenvolvimento das inteligências e o quanto, até segundo os números que ele acompanha, até por volta dos 18, 20 anos de idade, você tem um potencial de desenvolvimento das inteligências muito maior. Então, incutir esse hábito e já começar de cedo é muito mais favorável. Com certeza. Agora, o alívio que o Vanderlei me trouxe aqui é porque quando você traz esse número, né, o brasileiro é 4 vezes menos produtivo do que outros, parece quase que é um estigma porque você pega o carimbo brasileiro. Mas não, é uma questão, a média da nossa população trabalhadora tem essa questão pelas dificuldades que você está relatando de formação. E mas isso é sanável, né? A boa notícia é que isso também pode ser aprimorado. O grande problema é que ele é sanado a longo prazo. E a gente tem um problema muito grande de procurar tudo a curto prazo. Então é uma tendência nossa, o mundo vai levando a gente para cada vez mais rápido, solução mais rápida, mais fácil. Né? Você tem internet, você tem um monte de coisa, algoritmo, então ele vai te colocando num mecanismo de velocidade que nem sempre te deixa mais produtivo, às vezes mais agoniado. Né? Então eu sempre falo, diferença de produtividade, né? É a diferença de um cansaço satisfatório que você conseguiu fazer determinada coisa ou um cansaço infinito que você não consegue nem dormir. Então é muito disso. É um conserto, é uma questão de longo prazo. E que, de novo, precisa ser tomado como parte total da população, não é olhar uma única vertente, né, que eu tô falando, social, econômica, política. Então tem que ser algo que tem que estar todo mundo. Você tem que incentivar a leitura, você tem que incentivar, eu tenho que contar a história para uma criança, dar um livro. Então a gente precisa ser o agente que vai transformar essa educação e não somente apontar para um lado, que é o que a gente faz. Responsabilidade dele. Não, é responsabilidade de todo mundo. Concordo. Né? Então é uma necessidade que, se a gente não lutar junto, é uma luta de um só. E se é uma luta de um só... Nós tivemos também aqui uma conversa com... Agora eu esqueci o nome dela. Foi a Flávia? Foi a Flávia. Que ela falou sobre essa questão da normose, né? De que que nós entramos num piloto meio que automático, que a gente vê as coisas acontecendo à nossa volta. Coisas ruins acontecendo com normalidade. E é exatamente isso, a gente vê com normalidade e assim, não assumimos a responsabilidade por aquele processo porque a gente delega para numa instância superior. Então, não é minha responsabilidade cuidar disso. Né? É quase que, assim, eu pago imposto e eu tenho direito. E realmente temos os nossos direitos, né? Mas a gente sabe que enquanto estiver... a realidade não é bem essa. A gente precisa mudar o nosso mindset e o nosso comportamento. Eu acho que essa é a questão, né? Então, eu deixo de trabalhar a normose aí, de achar que tudo é normal e faço a minha parte. Então, eu faço a minha, você faz a sua, o Ivan faz a dele. E aí, a gente já consegue, pelo menos assim, dentro da nossa comunidade, movimentar. E aí, dentro da nossa comunidade movimentando, essa comunidade vai movimentando. E é quase que um efeito cebola, né? Sim. Você começa em camadas e você, de repente, alcança o todo. O que é ser produtivo? O que é um indivíduo de alta produtividade? Um indivíduo de alta produtividade é aquele que consegue fazer uma tarefa, né, com extrema habilidade, que tenha menos desgaste físico, emocional e que tenha também menos desperdício de recurso, inclusive tempo. Então, a produtividade está ligada nesses 3 itens. Eu preciso fazer mais rápido, melhor e com menos desperdício de recurso e também com uma boa sensação de felicidade, de contemplação, né? Observar aquilo que eu estou fazendo com gosto, porque aí eu vou aprimorando. E isso, a produtividade, é uma evolução constante, né? Que às vezes a gente acha, chegou no estado da arte. Não, sempre tem uma nova versão, sempre tem uma nova facilidade, um novo jeito de fazer. E é engraçado como a gente briga com as crises e como elas trazem soluções que antes não se pensava. Então, por exemplo, a minha empresa ela já tá online desde 2014. Então, eu não tenho ninguém físico. Todo mundo online. Agora, quando chegou na pandemia, que muitas empresas tinham resistência em relação a isso, vou dar treinamento online, vou fazer online, vou atender o cliente online, o que a pandemia fez? Cara, você é obrigado a fazer. Não tem mais opção. Não tem mais opção. E esse é o problema. A gente aprende demais com a crise, mas a gente briga muito com ela antes.
E isso nos torna menos produtivo, porque eu começo a brigar com a questão externa. Existe um locus de controle, que é aquilo que eu tenho controle e que eu não tenho. A nossa tendência é brigar muito mais com o que eu não tenho controle. Entendeu? Eu vou brigando com aquilo, reclamando, não vou lidando com aquilo, enquanto que o que eu tenho controle eu não lido. E isso me atrapalha a ser mais produtivo. Então, a tendência da produtividade, a gente fez uma pesquisa especificamente com vendedores, a maior tendência dos vendedores de alta performance é cuidar daquilo que tem controle. Quanto menos ele lida com aquilo que não tem controle, né, mais produtivo, mais de alta performance ele é. Por que a gente foca tanto no que a gente não tem controle e esquece, não pensamos no que nós temos? Podem ser duas coisas. Primeiro, vaidade, porque eu não quero achar que eu fiz uma coisa ruim. Se você perguntar, sua filha é bonita? É linda. Minha mãe perguntar, Vanderlei é bonita? É lindo. Mas para muitos não é. E eu tenho que encarar essa realidade, né? Para muitos não é. Então, eu não quero achar que eu sou ruim. Então, se você pedir para vocês todos, a gente tá todo mundo aqui tentando fazer o nosso melhor, certo? Tá tentando fazer uma boa entrevista, você também, eu tô tentando ser um bom entrevistado, mas pode ser que em algum ponto eu não vou ser. Entendeu? No momento ele tava agoniado ali, porque eu acho que eu não tava focado no microfone, nem sei o que é, mas eu imagino que seja isso. Mesmo, era então, naquele momento eu não fui, mas com a percepção eu tentei consertar, mas naquele momento não foi bom. Não sei quantos segundos, quanto tempo eu fiquei ali, que eu não foquei no microfone. Então, esse é o ponto. A primeira coisa é a vaidade. Eu não quero olhar pra mim e falar, cara, você não fez o seu melhor. O que é a questão? Não, eu fiz o meu melhor. Pra todo mundo, você perguntou, eu fiz o meu melhor. Então, essa dificuldade de autocrítica é a primeira coisa para você não melhorar a produtividade. A segunda coisa é que é muito mais fácil você colocar a culpa em alguém do que em você, né? Diz que Narciso acha feio que não é espelho. Então, eu não, que isso, imagina. Pô, estudei, fiz isso, o que eu vou? Eu vou no que eu já tenho, entendeu? Eu vou no meu conforto. Não, já tem isso, eu fiz aqui, eu sei o que eu tô falando. Então, ser incontestável também atrapalha muito a produtividade. Então são essas duas coisas. Esse momento de contestar, né, quem tem controle, é porque é mais confortável. Narcisismo e o conforto. É mais confortável apontar para o outro. É o áudio que não tá bom, esse microfone não é de qualidade. Entende? Não sou eu que não olhei para cá e não falei focado. O pessoal não avisou com antecedência que eu precisava. Entendeu? Porque ninguém me avisa. Avisou sim, ele falou, o microfone é direcionado para sua voz, entendeu? Então... eu acho que essa é uma questão. E assim, mas a gente... E o outro lado? Uma autocrítica muito alta também, sabe? Tipo assim, nunca tá bom, nunca tô fazendo perfeito. Como que você vê esse lado? Então, tem um teste que eu aplico chamado Human Guide, que ele é de autoria da Gisele Welter aqui no Brasil, mas ele é um teste europeu, que tem um que chama alta qualidade, que é quando a pessoa ela tem uma excessiva necessidade de aprimorar-se sempre. E aí, para todas essas pessoas, eu faço a seguinte pergunta. Até quando você fez a sua última melhor versão? Foi a anterior. Então, não vou me punir. É diferente de eu falar assim, cara, eu fiz um trabalho de merda. Horrível. Ou falar assim, não, com aqueles recursos, não tá legal. Então, agora, com a minha nova visão, pro próximo eu vou aprimorar. Veja a diferença, eu tô me criticando do mesmo jeito, mas eu tô avaliando os recursos que eu tinha naquele momento. Que muita gente sofre com isso. Ela olha uma decisão tomada 2 anos atrás... Que burrice. Nossa, por que eu não terminei antes com fulano? Por que eu não fiz tal coisa? Porque na época você não estava com a lucidez que você está hoje. Segunda coisa, você estava muito longe da dor, muito perto da dor, agora você está longe da dor. É sempre muito mais fácil. Quer decisão muito mais fácil de olhar quando você está longe da dor? É muito mais fácil. E essa autocrítica não tem função nenhuma a não ser te fazer sofrer. Então, procure olhar para a sua dor de uma maneira respeitosa, mas também tentando evoluir. E quando você estiver longe da dor, não se puna tanto por uma demora para a decisão tomada. Então, é isso. Você pode fazer a crítica, mas olhar com os recursos que você tinha antes e não com o olhar que você tem hoje. Esse é o grande problema. É olhar com o olhar de agora e criticar. Pô, pelo amor de Deus. Entendeu? Vanderlei, provavelmente muitos dos que vieram aqui para o nosso podcast têm um interesse em aumentar a sua produtividade. O tema ali chamou a atenção. Por onde começa? Quais são as principais dicas assim para quem quer se tornar mais produtivo? Eu quero, em vez de ficar 1 hora ali, eu quero trabalhar em 15 minutos. Primeira coisa, tomada de consciência. Ter a consciência de que nível que eu tô. E que não, a gente tem uma visão muito dicotômica do mundo, né? Sim ou não, certo e errado. E não, tem, né? Eu sempre brinco da escala Likert. Então tem lá de 1 a 7, de 1 a 5. Então é uma nuance.
Eu não sou totalmente ruim, mas também não sou a maravilha do mundo, né? Então eu tenho um parâmetro. Então é ter a consciência desse parâmetro. Cara, peraí, como é que eu posso ser melhor? Porque às vezes também eu tô num lugar onde eu sou o melhor. Vamos lá, eu sou o mais produtivo. Mas será que em algum outro contexto tem alguém que eu possa aprender? Então, se tornar mais produtivo é primeiro você, se você no seu lugar é a maior referência, procure uma nova referência, né? Sai do seu círculo, você vai quebrar o seu círculo de consciência para ter um novo círculo de consciência. Você vai para lugares onde você se sente melhor. Você vai se expor a outras. Isso, onde você vai expor sua fragilidade. Aqui eu não sou bom, né? Aqui eu não sou legal, aqui eu tenho essa dificuldade. Então, esse que é o ponto. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar dentro do esporte, que é uma paixão nacional, né? Se você pega um jogador, seja de futebol, de vôlei, quando ele vai evoluindo, ele vai passando de camadas. Então, Série C, Série B, Série A. Ele ficou muito bom na Série A, ele é uma referência aqui. Ele vai jogar na Europa, ele vai ser mais um. E depois ele vai jogar num outro lugar que ele vai ser, ou ele vai pra seleção onde ele joga com um monte de gente boa. Então, para eu evoluir, eu preciso sempre de um novo referencial, porque senão eu me acomodo ali também. Então, a produtividade está muito ligada a isso. É uma tomada de consciência aqui no nível que eu estou e o nível de onde eu posso chegar. Então, ver esse cara, eu posso aprimorar? O que eu posso aprimorar aqui? Né? Que tipo de ponto? E, de novo, a crise ajuda muita gente. Muitas pessoas se desesperaram no começo da pandemia. E agora, se eu perguntar para muitas pessoas, né, teve muito aprendizado. Seja ela estando melhor agora ou estando pior. Tanto no sentido físico, psicológico, emocional, qualquer sentido. A gente está melhor. Né? A gente está mais consciente, né? Agora, o problema é que eu vou ficando longe da dor e é um outro problema. Eu também vou deixando de aprender a tomar consciência. Eu vou me acomodando de novo. Como manter essa questão da consciência estando longe da dor? Então, sempre colocar o seu parâmetro. Como que eu quero chegar? Qual que é a minha trilha? Né? Qual que é o meu caminho? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? E eu sempre falo que o objetivo não pode ser financeiro, não pode ser um resultado final. Porque isso eu não tenho controle. Não posso falar, eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Ou quero ganhar 30 mil reais por mês. Esse não pode ser a questão. A questão tem que ser como eu me desenvolvo para conseguir ganhar mais. E a partir desse ganho maior, eu vou chegando no patamar que eu quero. Né? E sempre numa escada. Eu sempre brinco da escada, a gente subiu aqui na escada. Eu não posso subir do primeiro para o último degrau. Eu tenho que ir passando de degrau para degrau. E isso é um nível de consciência e um nível de aprendizado necessário. E a gente olha, eu sempre falo que tem a síndrome do pecado, né? O que é a síndrome do pecado? Eu sempre olho aquilo que é mais fácil e não sei o preço que eu vou pagar naquilo. Né? Porque sempre tem um preço a se pagar. Os atalhos da vida. Isso. Então eu sempre brinco. Se atalho fosse bom, não existia caminho. Né? Então se é atalho, sabe que tem um problema. Eu pego um carro, vou seguir na estrada, vou seguir no atalho. No atalho, provavelmente eu vou comer poeira, eu vou estragar o meu carro, eu vou ter dificuldade de descer, posso ser assaltado. Então, assim, eu vou recorrer a esse perigo. É um risco que eu vou correr. Agora, olhar para o atalho como se fosse puramente bom é um grande problema. Então, essa é uma discussão importante da gente olhar para essa realidade como ela faz parte do nosso cotidiano e tomar cuidado com esses atalhos. Então, se atalho fosse bom, não tinha caminho. E como que é, né? A gente tá falando sobre a pessoa ter este movimento, né? De trabalhar menos tempo na semana e tudo mais. E pro líder? Como que o líder pode influenciar isso, né? Sim. Acho que a primeira coisa dessa questão de trabalhar menos é o que eu falo, não é para todo mundo. Primeiro ponto, não é para todo mundo. Primeiro porque tem valores diferentes. Então, por exemplo, eu te conheço há pouco tempo, mas estou vendo que você gosta muito de fazer muito trabalho, gostar de trabalhar mais tempo. E isso também não pode ser uma condenação. Assim eu não posso condenar o outro que quer trabalhar menos. Porque esse é um grande problema, a gente transforma isso numa briga de vizinho. Mas a minha produtividade não é de trabalhar muito, não. A minha produtividade é de fazer várias coisas. Até porque, olha só, né? Interessante a colocação do Vanderlei. Quando ele me disse assim... Olha, talvez você possa trabalhar, então, 4 dias por semana fazendo a mesma coisa que você faz hoje. Para muitas pessoas, elas vão pensar assim, olha que legal, tem um dia de folga a mais agora. Eu já pensei, então quer dizer que eu posso, na verdade, continuar trabalhando na sexta e produzir 20% a mais. Isso. Você é dessa rotina. Eu sou da rotina do workaholic. Eu, na verdade, sou porque, na verdade, como todas as pessoas, eu desenvolvo vários papéis, né? Eu sou mãe, sou esposa, dona de casa, empresária, né? Tenho que cuidar de mim, podcaster. Eu tenho várias coisas, vários papéis. Então, eu não posso falar assim, eu vou executar um papel só
né? Eu tenho que dar... E eu gosto de manter a minha rotina do sono, eu gosto de fazer a minha leitura. Eu tenho uma rotina ali que eu acho importante. Sim. Então, eu faço o quê? Eu trabalho dentro de uma carga horária que me traz o resultado. Então, uma coisa que eu até ia te perguntar, né? Eu tento tirar os distratores. Então, a hora que eu vou sentar para trabalhar, eu vou sentar para trabalhar. Eu evito os distratores, porque eu tenho que manter a atenção e o foco. Isso faz com que eu consiga produzir mais em menos tempo. E isso não é que vai me sobra tempo para dar conta das outras atividades que eu também tenho que realizar. E não ficar louca, sabe? Aquele negócio assim de tô louca correndo para um lado para o outro. Não, eu vou fazendo com tranquilidade, com calma, porque a minha jornada tá organizada. Então, essa é uma tomada de consciência. Você sabe aquilo que te fragiliza, você sabe que você dispersa fácil, então você tira os dispersores. Agora, em relação aos papéis, né, é só a gente dividir que, quando a gente está falando de trabalhar 4 dias, né, é só o papel funcional, é só o papel profissional. Os demais papéis, eles continuam existindo, que não dá para tirar, mas é um momento de você ter essa liberdade. O que eu falei, não é para todo mundo. Por exemplo, se eu sou um líder, em geral, a liderança no Brasil, ela tem dificuldade de delegar, provavelmente esse dia na semana vai fazer muita falta, alguém vai ligar para ele. Né? Por quê? Porque não há uma dependência. Então, tem que existir também uma preparação, uma autonomia do time, e isso também entra na questão da vaidade, porque eu não quero que o meu time sinta falta de mim, a gente tem muito esse problema, eu não quero quero que as pessoas sintam falta, porque senão eu vou ser mandado embora. Né? Quem trabalha... Senso de preservação, né? Isso. Então... O Ivan, mas os meninos já trabalham 4 dias e meio, só falta meio. Porque o nosso time termina na sexta-feira, eles param a 1h da tarde. Ou aumenta o dia que tá pela metade. Então, isso já faz muito tempo, antes da pandemia já, né? Uhum. A gente entendeu que era... Porque nós gostávamos da sexta-feira à tarde livre pra gente. Nós falamos, se nós gostamos, o time também vai gostar. Sim. Né? E aí nós colocamos isso pra eles, então isso também já tem muito tempo, né? E esses dispersores... eles são um grande problema de produtividade, né? Porque eles arrancam, assim, você vê todas as redes sociais, né? Inclusive o WhatsApp, eu sempre brinco, o WhatsApp ele é um destruidor de produtividade, né? Porque a comunicação dela é falha, a comunicação dela, as pessoas acham que você está disponível o tempo inteiro, que você tem que responder na hora. Isso até dentro de relacionamento acontece. Por que você não respondeu na hora? Né? O que você estava fazendo? Vivendo. Então, assim, eu tenho uma vida também, não é só sua. Eu divido ela com outras pessoas, então, né, fica ligado nisso aí. É um ponto importante. Então, esses dispersores são muito importantes, estão muito cuidadosos. Então, por exemplo, eu falo a mesma coisa quando você vai tirar férias. Por exemplo, eu tenho um experimento que eu adoro fazer, que é ficar, às vezes, o domingo, das 10 às 18, sem celular. Então, minhas atividades não incluem celular. Cara, é libertador como você... No começo é difícil, porque você fica na iminência de encostar, e aí você vê a questão do vício. Você quer pegar, você quer tirar do bolso, você não vê no bolso. Então, é um exercício muito bom de fazer e começar com pouco tempo. Então, começa tirando 2 horas, começa tirando 3, depois 4. Você vai ver o quanto que a sua sanidade volta ao normal, você começa a contemplar coisas que são mais importantes. Porque o grande problema de se achar produtivo, eu mentoro muitos empresários, e o que eu brigo com eles é a falta do tempo de qualidade, que está no livro 5 Linguagens do Amor. Tempo de qualidade é uma dificuldade que a gente tem. A gente se acha super poderoso e multifuncional, mas a gente não é. Não é. Não existe essa multifuncionalidade. É difícil eu escutar 2 assuntos ao mesmo tempo. Eu não vou compreender, eu vou fazer nada bem feito. Nenhum nem outro. É uma falácia de que eu tenho uma inteligência suficiente para prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Não, eu vou dividir. Então, ou seja, eu não vou fazer bem feito. Não espere o melhor de mim naquilo ali. É diferente. Se alguém me falar assim, não, eu vou ouvir ele e você ao mesmo tempo falando e prestar atenção no assunto, é impossível. Eu vou fazer muito melhor ouvindo só ele. Esses dias porque tem gente que fala, né, eu ponho um podcast pra ouvir e começo a trabalhar. Meu, eu tentei já fazer isso. Tá vendo? Porque, produtiva. Não, eu pensei, se é possível pra alguém, é possível pra mim também, né? Vou tentar fazer isso. Eu quase surto, porque eu não consigo nem fazer uma coisa e nem fazer outra, né? Então, é realmente isso. É uma tarefa de cada vez. Sim. É uma tarefa de cada vez. E é uma questão que eu até tenho... Uma tarefa de cada vez. Com atenção naquilo que você tá fazendo, você faz ela muito rapidamente, com o mínimo esforço que você... Mínimo esforço, assim, né? Dentro daquilo que é natural. Tem tarefas que são mais difíceis, que vão exigir um pouco mais...
Mas vamos pensar tarefas que são mais simples de fazer. E como aumenta o foco? Porque uma dificuldade minha, pessoal, é essa questão da concentração explícita, exclusiva naquela atividade. Porque algo que acontece comigo, você sabe que é recorrente. Às vezes eu sento no computador e falo, olha, eu preciso entregar esse relatório. A hora que eu falo, aí de repente me pergunto, quantas ilhas será que tem na Tailândia? Daí eu já abro o Google, faço uma consulta rápida, aí eu volto pro relatório. É que provavelmente... Por que isso acontece? É que provavelmente fazer relatório não é prazeroso para você e você não é tão hábil nele. E isso é um erro que a gente comete diuturnamente. A gente faz coisas que a gente não é bom. Eu venho com o tempo delegando coisas que eu não sou bom. Então, por exemplo, fazer laudo psicológico. Então, eu já percebi que eu sou muito melhor articulando, conversando com pessoas, discutindo sobre assuntos. Então, eu tô retirando de mim certas atividades que não são... Eu não vou ser produtivo e eu sei que eu não vou ser bom nisso, colocando outras pessoas para fazer e trocando. Então, provavelmente, você dispersa porque o relatório não é algo que te dá prazer. Você prefere 1000 vezes sentar aqui, fazer uma entrevista de 18 horas, do que pegar 2 horas para fazer um relatório. Você vai parar diversas vezes porque seu corpo não aceita aquilo. Você vê que não vai ser bom, você não faz bem, você não sente prazer com o final. Ah, eu terminei o relatório. Nossa, que maravilhoso. Não, entreguei essa merda. Cansei disso aqui. Então, por quê? Porque não é prazerosa para você. Então, isso também tem muito a ver das nossas escolhas. E, de novo, isso não é, para não romantizar, isso não é muitas vezes escolhível. Se eu tô numa empresa, eu vou ter que fazer coisas que são amargas, né? Então, esse é um ponto. Agora, para quem pode escolher, não fica fazendo coisas que você não tem habilidade, nem que te dão prazer no resultado final. E para quem não pode escolher, tem que ter a mentalidade, né? Você não é mais uma criança mimada para fazer só o que você gosta, isso, né? E se de tudo, aquilo, você perceber que aquilo te incomoda demais, trabalha justamente uma meta. Coloca lá, cara, eu quero mudar disso aqui, porque eu acho que nessa profissão aqui, ou eu ficando melhor nisso aqui me tiram. Pronto, você pode negociar. Se você é um profissional excelente, você pode negociar. Eu tô muito dentro do mercado de vendas. Então, certa vez eu fui fazer uma avaliação de um cara, eu vou chamar de Moisés. E a função dele era vender aquecimento de piscina. E para isso você tem que ir na base da construção, você tem que ir no comecinho. E o que aconteceu? A gente fez a avaliação do Human Guide dele, a gente viu os problemas que tinha, mas ele é um cara muito, muito forte, determinado, mas falante, né? Não registrava os relatórios. A queixa veio assim, cara, ele tá há 6 anos comigo, eu quero mandar embora. Eu falei, tá bom, então, beleza, já que eu vou ter que ajudar a decidir isso, já que você não tomou a decisão, compartilhou comigo, eu quero fazer uma avaliação e passar um dia com ele. Fui passar um dia com ele, e a gente tava na cidade, e aí passou em frente a um condomínio de luxo, ele falou assim, eu vou parar aqui, pra ver se eu consigo entrar ali. Eu falei, mas você marcou? Não. Eu falei, não, mas é um condomínio de luxo, não vou deixar você entrar assim. Não, pode deixar. Chegou na portaria, em 5 minutos a gente tava dentro do condomínio. A gente passou por diversas construções, ele ficou amigo de todos os pedreiros, conheceu um monte de arquiteto, um monte de engenheiro e conseguiu um monte de contato. Eu falei, cara, esse cara é um talento. Ele é um talento. Tá mal desperdiçado. A maioria do tempo dele ele estava fazendo recorrência de contato, ele pegava esses contatos, colocava no sistema, mas ele odiava isso. O que ele era muito bom, que ele era foda, era em convencer as pessoas que precisava conversar com elas. Ele queria conversar com gente. E aí, para conversar com gente, ele tinha que fazer relatório, ele tinha que ficar lá no escritório, tinha que escutar coisa que não tinha que escutar, porque ele não é bom. E o que a gente fez? Ele passou a ser somente o prospectador, ele era o cara só que visitava todos os condomínios, pegava os contatos e alguém ia lá e conseguia com o contato. E ele tá lá, tá hoje, feliz, ganhando super bem. Então, a sensação, o que é? Eu sempre brinco, é a pessoa certa no lugar certo. E essa é a grande questão. E tem muita gente no lugar errado. Por quê? Porque a gente ainda escolhe, os pais ainda fazem isso, né? Fazem as pessoas sofrer se você é pai. Faz a pessoa a ser obrigada a escolher a profissão que o pai quer. Entende? E não é assim que funciona. Tem o desejo da pessoa. Sim. Né? Então, respeitar esse desejo é importante. Então, se você tem consciência daquilo que você é bom, que você faz bem, cara, você tem que fazer muitas mais vezes aquilo, e não aquilo que é ruim. Né? E se você não pode escolher, trabalhe para você poder escolher. Wanderley, mas eu tenho tido contato com bastante pessoas que não sabem no que elas são boas e que não sabem o que elas querem. E, por consequência, acabam sendo improdutivas, cansadas, infelizes e tudo mais. Uhum. E aí eu sempre digo assim, se você não sabe, então você já tem um objetivo que é descobrir. Isso. Né? Sim. Não saber é bem complicado. Talvez é um estado que a pessoa, talvez no momento que você conversa com ela, estava tão lamuriada que ela não tinha mais, né? Talvez num outro dia seria fazer a pergunta de novo.
Ah, não, isso aqui eu gosto, né? Que eu começo a perguntar, fala, vamos lá, no seu trabalho, você gosta quando você tenta convencer as pessoas? Ah, não gosto. Ah, você gosta quando você senta para ver gráficos? Ah, eu gosto. Então você vai fazendo uma pergunta mais específica. Talvez essa global, o que você gosta? Não sabe, mas às vezes quando você vai pro específico, você ajuda a entender. Ah, isso aqui. Você vai dividindo o trabalho dela em vários. Ela, né? Isso, você vai dividindo. Ah, isso aqui eu gosto. Então eu vou descobrindo e vou entendendo. Então ajuda a pessoa a tomar consciência. Então, o que é bom de fazer uma pergunta dessa? Fala assim, cara, o que você faz no trabalho que às vezes o tempo voa? Essa é uma pergunta ótima de você fazer, né, pra quem tá assistindo. Cara, o que eu faço que, cara, eu vejo o tempo passar? Nossa, já passou. Que você não se importaria de fazer no domingo. Isso, né? Então é um ponto importante. Então entender esse ponto. E tomar cuidado, o Cortella fala uma coisa que eu concordo muito, o Mário Sérgio Cortella, que é tomar cuidado para também não transformar o seu hobby no seu trabalho e você destruir as duas coisas, né? Faz sentido também. É uma coisa, eu já tive a oportunidade de acontecer isso, eu tive a ideia péssima ideia, que na época era muito boa, de montar um bar em frente pra praia. Não durou 3 meses. 3 meses. Porque tem aquela frase romântica, né? Faça o que você gosta, né? E você nunca mais trabalhará na vida, né? Mas pode acabar entrando no... Não, na verdade, isso aí é a maior besteira que existe no mundo é quem falou essa frase. Porque o que acontece? Trabalho é desgaste. Trabalho é desgaste. Ninguém vai te pagar pra fazer alguma coisa pra ser muito boa. Tem um problema ali. Tem um problema. Quando as pessoas caem em golpes, por exemplo, é isso. Cara, você vai ter isso aqui, é muito fácil o trabalho. Ah, meu filho, né? Tá falando com... As mensagens do WhatsApp, você vai assistir vídeos 2 horas por dia e ganhar 4 mil reais por mês. Isso. Não, você vai ter que fazer um relatório daqueles vídeos no mínimo. Você vai ter que assistir diversas vezes o cara falando na tua cabeça. Então, assim, é um trabalho. Você não tá assistindo sem compromisso. Esse que é o ponto importante do trabalho. O trabalho exige compromisso. E o compromisso requer um feedback, uma devolutiva de alguma coisa. Alguém espera um sumo daquilo, senão ninguém te paga. O que eu falo sempre para as pessoas. Hoje, por exemplo, eu tenho um amigo que falou, nossa, eu tô ganhando muito mais agora. Eu falei, provavelmente você tá mais desgastado. Tanto isso aqui, não, realmente eu tô. Eu falei, então você tem que também fazer isso. Você tá ganhando mais, também tem que investir mais em você, fazer mais alguma coisa que te dá mais prazer, descansar, fazer uma massagem, ir pra uma academia melhor. Por quê? Porque o seu trabalho também vai subindo o level, você tem que subir o level também de relaxamento. Se você tá ganhando mais, tem que investir mais em você. Com Gostei da certeza. frase. Sim, porque senão você entra num ponto de destruir sua própria ferramenta de trabalho, que é seu corpo. Entendeu? Certo. Então eu, por exemplo, como psicólogo, então, você sabe, a gente mesmo não atuando como psicólogo, porque eu não atuo como clínico, que é o lugar mais pesado que tem, mas você recorrentemente é bombardeado com informações ruins, né? E ninguém procura um psicólogo para contar coisa boa, conta no Instagram, né? O psicólogo só vem o que mais o que mais terrível aquilo que não aparece no Instagram. Isso, aquilo que não aparece no Instagram. E aí é um desgaste. Então tem vezes, por exemplo, que esse domingo que eu faço é justamente para isso, para me isolar, porque as pessoas sabem, elas sabem que eu posso ajudar, que às vezes eu tenho uma, cara, faz isso, nossa, que legal, foi muito bom, mas ela esquece que ela depositou coisa ruim em mim. Mas eu sei que ela depositou, então eu preciso limpar. E para limpar, às vezes, eu preciso de isolamento, preciso cuidar de mim, cuidar da minha mente. Então é você saber isso. Então, isso me torna mais saudável, para eu aguentar a nova fase. Agora, se eu não faço isso e continuo, o super-herói. Nossa, que legal, as pessoas estão procurando para me ajudar. Não, eu preciso desse resguardo. E todo o corpo precisa. Se você fala do conceito de resiliência, pega um elástico na mão, estica ele 5 vezes e para. Descansou. 5, para. 5, para. Agora pega um elástico e estica ele 758 mil vezes. Direto. Solta. Vai ficar esgarçado. E ele perdeu a principal característica dele, que é a elasticidade. Então eu posso destruir um corpo com o nível de estresse que eu coloco em cima dele. Então por isso que o descanso é muito importante, né? Então é equilibrar esse descanso com esse trabalho árduo que é difícil. Então por isso que eu volto na questão. Não existe trabalho fácil. Não existe, mesmo que você seja apaixonado pelo seu trabalho, ele tem as intempéries, ele tem os problemas. Não adianta. E só sobre esse tema, tem um programa que nós gravamos agora com o Ricardo Chaves, sobre liderança. Eu achei interessante que conecta com a fala do Vanderlei. Os psicólogos estão reinando nesse programa por falar nisso, né? E será por quê? Por que será, né?
E o Ricardo, ele traz, assim, ele associa, ele tem um estudo muito legal que associa a liderança como um fator de... Qual seria a expressão? Na verdade, a falta de saúde mental nas organizações, liderança... tanto do líder quanto dos liderados, o líder como um ponto-chave. Mas ele coloca assim, como um... Como é que é quando você fala insalubridade, os fatores de insalubridade? Periculosidade. Na verdade, é insalubridade mesmo. É insalubridade. Ele coloca, assim, no estudo dele, a liderança é um fator de insalubridade, assim, ele potencializa casos de depressão. Então, essa questão que você falou. Tanto do líder quanto do liderado. Eu tenho ascensão em carreira, mas eu me desgasto muito mais também. Claro, sim, é lógico. Porque, assim, quando você vai para liderança, você muda o foco do nível. Então, você sai do nível 1 para o nível 5. O que é nível 1? Nível 1, cara, eu me preocupo com o meu trabalho. Eu tenho um controle sobre o meu trabalho. Quando eu vou liderar pessoas, eu preciso estimular vocês a fazer o melhor trabalho. Além de você fazer o seu melhor, né? Não, é que na verdade o meu fazer melhor agora é transformar vocês, entendeu? Uhum. É esse que é o meu trabalho. E aí o que acontece? Muitas vezes, aí volta de novo naquela questão financeira, muitas vezes o líder aceita o cargo de liderança para ganhar mais. Mas sem entender a consequência que ganhando mais, eu me desgasto mais. E muitas vezes eu não sei esse preço. E às vezes o preço é desproporcional. Às vezes aqueles 3 mil a mais, 2 mil a mais no salário, não paga o desgaste que você vai ter ou o despreparo que você tem. E isso também leva à improdutividade. Por quê? Porque eu também não sei dizer não. Imagina se um líder chega, cara, eu preciso muito que você seja líder na minha empresa. E eu falo não para ele, vou ser mandado embora, né? Eu já vi vários conselhos desse tipo. Nossa, mas me falaram que vai mandar embora. Eu falei, cara, se ele te mandar embora porque você não quer ser líder, já tem uma escolha muito boa, não é empresa para você. E você acha que as empresas ou os empresários no Brasil, eles estão preparados para esse modelo de maior produtividade? E se nós pensarmos num fator produtividade hora, por exemplo, porque você colocou, olha, eu posso ser mais produtivo, talvez possa trabalhar menos dias ou menos horas. Mas a gente vive aqui um processo essencialmente de jornada, né? Eu contrato um pacote de 40 horas semanais, 44 horas semanais. E aí quando só... É diferente, né? Eu tô com volume de horas ou tô contratando resultado? Eu tô contratando volume de horas. E na verdade, assim, ouvindo um pouquinho sobre essa questão dos 4 dias na semana de trabalho e aí aumentar um de descanso, né? Vamos pensar assim, a gente tá começando a equiparar, né? Hoje a gente trabalha 5 e descansa 2, vamos pensar assim. Então, de novo, aí entra de novo a questão da nossa bolha, né? Tem muita gente que trabalha 6. Inclusive, tem alguns mercados que trabalham 6. Então, por isso que eu falo, é desproporcional. Então, tem muitos... Se você pega, por exemplo, da aviação, é um outro público com diferente carga horária. Você pega seguranças, muitas vezes 12/36, mesmo enfermeiros, médicos têm os plantões que saem exauridos. Então, muitas categorias têm a sua forma área de da fazer. Saúde, assim, o pessoal da enfermagem vira 24 horas, né? Porque sai de 12/36, na verdade, vira 12/12, porque daí ele trabalha num outro hospital no dia seguinte e vai. Então essa desproporção tem a ver com a questão do regime. O regime, você falou uma coisa que é muito importante, a contratação pela quantidade de horas. Então isso é um impedimento para a gente ir para esse modelo. Tanto que esse modelo hoje existe em algumas empresas no Brasil por conta da facilidade da administração do trabalho do autônomo. Então, por exemplo, tem muitos desenvolvedores que inclusive moram fora do Brasil e que trabalham menos horas. Por quê? Porque eles têm entregas. Então é mais fácil quando eu tenho um trabalho por entrega do que quando eu tenho uma subordinação. Geralmente, quando eu tenho uma subordinação, esses modelos ficam mais difíceis. Por quê? Porque eu sempre acho que está faltando. Nossa, ele poderia dar mais, ele tinha que estar aqui. Porque o modelo me ajuda a recorrer nesse movimento. Mas existe essa dificuldade, essa diversidade de canais e de empresas, de mercados. Por isso que eu falo que o profissional tem que ir tomando essa decisão. Então, quem pode ter essa mais autonomia, né? Não, eu tenho condições de pedir isso. Cara, pede e experimenta. Né? Então, é um ponto importante. Durante 4 anos da minha empresa, eu trabalhei 4 dias na semana. Então, isso foi muito bom. Mas eu senti falta, porque eu gosto demais. Então, eu já percebi que para mim não é bom, eu quero ter mais, eu sinto falta. Né? Então, ao sentir falta, eu falei, cara, então, beleza, sinto falta, então vou voltar. Mas é possível fazer, de novo, para pouquíssimas pessoas. É uma coisa que ainda é muito, muito incipiente, muito pouco pensado, mas acontece com um mínimo de pessoas. Mas, de novo, é muito saudável para quem faz. Quem faz, gosta, obviamente,
E como eu falei, tem gente que não gosta e a gente também tem que respeitar, né? Que a gente entra muito naquele padrão nosso. Ah, o meu padrão... Vocês já viram uma figura de uma pintura do rinoceronte que ele pinta? Não. E tudo que ele pinta, o chifre dele tá na frente? Não vi Não essa. viu? Então, essa é uma figura que ilustra muito a nossa visão. A gente sempre olha pro outro porque o nosso padrão é melhor. Então, não, se eu tô aqui de camiseta polo e calça escura, ela tá de claro, não, muito espalhafatoso, eu gosto mais discreto. Pra que veste assim? O meu padrão tem que servir pro outro. Isso serve pra comida. Imagina, você já viu, você tá numa conversa, fala assim, mas você não gosta de tal coisa? Como assim? É uma delícia. Deixa ela gostar do que quiser. Então, isso também vai para um trabalho. Ai, que preguiçosa, quer trabalhar menos, né? Assim, não, nossa, quer trabalhar, que vai morrer. Então, é muito essa condenação. Então, uma ponta, em vez de respeitar. Então, você fala para as pessoas, se você respeitar as diferenças, você vai conviver muito melhor, vai sofrer menos. Porque a gente também aponta demais. E eu sempre falo para as pessoas, que muitas pessoas vêm para mim e falam assim, mas ficam me condenando. Eu falei assim, você também não é a pureza, né? A gente também aponta. Então, o cuidado é isso, é tomar cuidado. Por isso você tem mais controle ao apontar do que ser apontado. Então, controla o seu apontamento. Se todo mundo controlasse o seu apontamento, provavelmente não tinha ninguém sendo apontado. Wanderley, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes aqui, se você pudesse resumir ou dar uma dica, ou algo de impacto para eles, assim, né? Que mudaria a vida deles, assim, tipo um atalho, sabe? Aquele que você falou que não é bom pegar. Bom, primeiro, não pegue atalho. Mas eu vou provocar um exercício das pessoas. Então, pega aí um pedacinho de papel, dá uma pausada no vídeo, pega um pedacinho de papel e vai fazer o seguinte, você vai colocar primeiro na lista lá, de 0 a 10, o quanto que você ama o que você está fazendo. Então, pega lá, de 0 a 10, o quanto você ama está fazendo. Beleza. Segundo, de 0 a 10, o quanto você quer estar nesse lugar daqui 2 anos. Depois, de 0 a 10, o quanto você acredita que você ainda pode evoluir, seja nesse lugar ou no próximo que você quer estar. E por último, né, a última pergunta. Como eu faria, ou quem vai me apoiar se eu provocar essa mudança? Então, esses fatores são tomadas de consciência para eu olhar onde eu estou hoje. Porque uma das questões de produtividade é também você se sentir bem onde você está. Então, se você responde ali que, cara, eu não amo o que eu faço, estou num lugar que eu não gosto, obviamente o seu caminho vai ter que sair dali, porque isso está te desgastando. Então, isso está afetando a sua vida com seus filhos, se você tiver filhos, sua vida com o seu relacionamento, se você tiver um namorado, namorada, esposa. Isso está afetando a sua vida social, o convívio com seus amigos. Então, tudo isso vai da produtividade. A produtividade ela não está ligada somente ao espaço de trabalho em si, mas todo o apoio que você tem ao redor, né? O quanto você tem a consciência do seu desgaste, do seu trabalho, como eu falei, da questão da gente que é psicólogo. Então tem um desgaste maior, assim como um médico, um policial. O policial vive 24 horas a profissão. Não existe uma separação, mesmo que ele esteja sem farda, não existe uma separação. Então, entender isso, né, e tomar consciência de como eu posso minimizar esses efeitos desgastantes do esticamento do elástico, para isso não ser tão frequente, tem que fazer parte da sua estratégia para você se tornar mais consciente e mais produtivo. Porque ao poder descansar, a dar uma condição para o seu corpo de estar pronto para o próximo estresse, para o próximo esticar, você vai conseguir ser mais produtivo, é um pré-requisito. E, obviamente, na sequência, como está lá na pergunta, como eu posso me desenvolver? Porque a evolução, ela também é um fator motivacional e é um fator de reconhecimento. Se eu estou há muito tempo no mesmo lugar, fazendo do mesmo jeito, vai ser difícil eu ter uma consciência que eu sou melhor, né? Ou que eu estou evoluindo. Então, essa evolução constante também gera uma sensação de felicidade, de produtividade e ajuda muito a você se tornar melhor naquilo que você faz. Então, são, na verdade, esses recados, esse exercício, e finalizo o exercício, né, com aquela grande pergunta. Você entendeu que o trabalho que você está fazendo, ele gera desgaste mesmo que você estiver amando ele? Né? Então, esse entendimento, essa desromantização é extremamente importante. Todo o nosso trabalho, ninguém vai te pagar para fazer algo que é muito prazeroso. Senão eu não pagaria, eu vou fazer. Não é verdade? Pô, você ama fazer um negócio. Eu vou pagar para ela fazer. Não, eu vou fazer, caramba. Por que eu vou pagar? Eu gosto. Isso é tão verdadeiro, até porque às vezes tem nessa ideia ilusória, se você falar, eu queria ser jogador de futebol, porque ser jogador de futebol, olha só, é jogar bola, minha profissão, tal.
Mas no nível profissional, que é onde eles pagam, o desgaste físico, emocional e o nível de exigência que o atleta profissional passa é gigantesco. Não é aquele jogo por prazer. Deixa de ser hobby, deixa de ser o bar, né? Não vai dar certo. Exatamente. Tá, quer ver? Só pra, eu sei que eu tô Não, vamos lá. Tem um ponto importante que eu brinco com as pessoas, né? Que eu converso com muitas pessoas que almejam, né? Então, já tive gente de eu conversar e falar assim, mas nossa, esses artistas, nossa, imagina. Então você pega lá a Anitta, ou mesmo a Juliette, esses dias pra trás se queixando de não poder ir num bar, por exemplo. É a consequência da profissão que ela tanto queria. E que às vezes ela não almejava, não pensava. Então você tem um aprisionamento. A mesma coisa pega um jogador de futebol. Nossa, ganha dinheiro demais. Mas ninguém tem a noção de que ele não pode escolher o que come muitas vezes. A dieta toda feita, é exercício, é dormir corretamente. Então ele não tem... hoje vou num... Quer ver quantas vezes aconteceu de, às vezes, jogadores ir num barzinho? O que os torcedores fazem? Que absurdo! Massacra, foi pro cara. bar e não sei o quê. Entende? Então, todo o trabalho pode ser o mais glamuroso possível. Tem uma consequência. Você pega, por exemplo, a cantora como a Beyoncé, ou qualquer outra cantora famosa, a Anitta. Elas podem andar na rua normalmente? E não podem. Não podem. Por quê? Porque o assédio é muito grande, não há uma liberdade. Eu não posso escolher, tudo é condenado, ou a forma como vem. Então, assim, toda profissão ela tem o seu desgaste. E por isso ganham tão bem. Porque são privados de liberdade. Então, quanto mais famoso você é, mais privado de liberdade, mas você ganha. Né? Então, é uma coisa lógica. E essa questão é interessante, né? Privado de liberdade, porque é tão importante para algumas pessoas ser livre, né? Uhum, sim. Então, e quem é anônimo tem a liberdade. Mas não ganha tanto quanto ela ganha. Então, assim, porque ela precisa ganhar mais. Vamos pensar na lógica do ganho. Eu ganho mais porque se eu quiser me divertir, eu tenho que ir para Mykonos, na Grécia. Porque eu não posso me divertir no meu país muitas vezes, porque, cara, não me dão liberdade. Querem dançar comigo, tirar foto. Ou quem eu beijei, quem eu... Então, assim, que eu sempre falo. Cara, eu brinco... Tem vários amigos que conversam comigo, assim... nossa, eu tô ganhando muito mais. Assim, provavelmente, você tá tendo que perder muitas coisas por isso. Menos tempo com a família. Então, assim, tudo é uma consequência, cara. É a escolha que você tem que fazer, é o seu estilo de vida, é o jogo que você quer jogar. Se você tá disposto a pagar por isso, né? Isso. E esse é um ponto importantíssimo. Você saber que todo passo que você vai dar mais, ele vai te privar de alguma coisa. Né? Eu costumo dizer assim também, que às vezes você olha pra grama do vizinho e diz, eu queria ganhar mais, eu queria viver aquela vida, eu queria fazer aquilo, mas porque você tá vendo só o Instagram, né? Você não tá vendo o que tá por detrás do Instagram. E às vezes, aquilo que você diz que você quer e que você fala, eu almejo isso, né? Que nem a gente tem alguns exemplos assim, tem uma condição de vida, vive bacana, mas para viver bacana, rala, trabalha muito, né? Passa dias fora de casa e não sei o que e tal. Você tá disposto a fazer isso? Isso é importante para você? Porque às vezes você olha e fala assim, eu gostaria disso, mas aí pergunta, você gostaria porque você tá num processo até meio que de inveja do outro, ou realmente aquilo faz sentido pra você e você tá disposto a pagar aquele preço? É que eu brinco com o pessoal, inveja o desgaste também, pronto. Não fica invejando só o que é bom. Só para dar um exemplo de geração, como essas gerações vêm forte nesse sentido de produtividade, de fazer menos, era impensável o que essas duas atletas estão fazendo agora. A Julia Bergman tem 17, jogadora de vôlei da seleção feminina, e a Ana Cristina, 18 anos. São duas promessas, assim. Uma joga um time chamado Fenerbahçe, da Turquia, o que é muito raro, uma jogadora brasileira já está nesse nível com 18 anos. E a outra joga nos Estados Unidos. A primeira delas está terminando a faculdade nos Estados Unidos de Física. E ela foi convocada, ficamos em segundo lugar nesse último campeonato, e ela não vai jogar o Mundial porque vai terminar a faculdade. Isso era impensado, tanto que ela foi condenada por fazer isso. Não, você é muito importante, porque ela foi uma das protagonistas com 17 anos, foi protagonistas no time. E a Ana Cristina teve que soltar uma nota esses dias, porque ela optou pedir dispensa para cuidar, para ficar com a família dela. Porque não sei se vocês sabem, no vôlei, e mesmo o Bernardinho, vários jogadores de vôlei, eles têm a temporada de 8 meses e depois 3 meses com a seleção. Então, se eu não me engano, vou estar errado aqui, não sei, mas é menos de um mês de descanso. É o tempo todo sem ter contato com a família.
isolado com jogadores, né? Então, você tem quase uma retirada do processo de vital do sujeito. Exato. Ele não tem contato com a família. Então, a escolha dela, falar assim, eu quero estar com a minha família, foi muito criticada, tanto que soltou uma nota nas redes sociais, inclusive sem liberar comentários. Porque já imaginou que ia vir um monte de condenação pelo que ela fez. Então, precisa muita coragem disso, porque você vê, mesmo quando você quer descansar ou quando você quer respeitar a sua privacidade, você é atacado porque você não está sendo produtivo, você não está pensando no todo, né? Mas e o sujeito? Será que ela vai ser uma melhor jogadora daqui para frente? Será que ela vai se desgastar menos como as demais? Então, são escolhas que só o sujeito pode ter. Eu não sei o que ela está pensando, o que a Júlia está pensando. Eu imagino que mas o sofrimento é muito grande e elas vendo o histórico, elas não querem viver isso desse jeito. E é uma escolha delas. É uma escolha delas. E, de novo, provavelmente elas vão mostrar aquilo que eu falei, que vão voltar menos desgastadas. Né? Porque, cara, com 18 anos eu quero ter um tempo com a minha família. Porque é uma menina que tá desde os 14 na seleção de base. Então você imagina, já tem uma privação ali. Já não foi uma adolescência convencional. Isso, entende? Então, assim, todo mundo tem a sua dor. Respeitar a dor do outro é talvez uma das formas mais importantes de você colaborar com o outro ser mais produtivo. Excelente. E como é que os nossos ouvintes te encontram aí nas redes sociais? Bom, é um pouquinho complicado. Então, vamos lá. No Instagram é Vanderlei Sintra Júnior. E Vanderlei começa com W e termina com Y. Então, Vanderlei começa com W e termina com Y. Sintra Júnior com C. No LinkedIn, Vanderlei Sintra Júnior, tá facinho de achar. E no Twitter, Vanderlei CJ. Então, no Instagram eu tô mais ativo do que nas demais, mas sempre tem algumas postagens. Muito obrigado, então, pela... Nós é que agradecemos o bate-papo. A sua empresa de treinamento, qual é? Isso, chama-se Evoluir Sempre, é uma empresa de inteligência em recursos humanos. Qual que é o site? www.evoluirsempre.com.br. Legal. Valeu, Ivan. Muito obrigada aí pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Deus, Valeu. Obrigada, viu? Tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. gente.